Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Tomás Lourenço, levando a educação física para o desenvolvimento humano. E hoje nós vamos falar sobre o que é o sedentarismo. Bora para a vinheta! E para falar desse assunto, nós precisamos aprender duas definições. Existem as pessoas fisicamente ativas e fisicamente inativas. E como que a gente consegue entender essas definições? A Organização Mundial da Saúde pede que todos nós façamos pelo menos 150 minutos de atividade física de leve a moderada durante a semana. Certo? Eu posso distribuir esses 150 minutos durante os dias da semana. Ou 75 minutos de uma atividade mais intensa. Também posso dividir esses minutos durante os dias da semana. Quando eu não atinjo esse mínimo exigido aí pela Organização Mundial da Saúde, recomendado por eles, eu me torno uma pessoa inativa fisicamente. E o sedentarismo, que todo mundo fala? Existe a definição para o comportamento sedentário. Então, o sedentarismo é um comportamento que eu posso realizar durante o dia, né? Durante toda a minha vida. Então, nas definições, a gente entende que sedentarismo é quando a gente passa muito tempo sentado, deitado, né? Posições reclinadas, como eles falam, e eu gasto o mínimo de energia possível. Então, é pouquíssima energia gasta. Isso é um comportamento sedentário. Então, é possível eu ser fisicamente ativo, porque eu atinjo lá pelo menos o mínimo que a Organização Mundial da Saúde pede de atividade física, mas manter um comportamento sedentário, certo? Então, o sedentarismo não é necessariamente não fazer atividade física somente, né? Eu posso fazer atividade física e ter um comportamento sedentário. Lá no outro vídeo eu falei, né, que a gente precisa colocar na nossa rotina um programa de exercícios para fazer parte ali do quadro das coisas que eu faço, para eu ser uma pessoa ativa, que faça um tipo de exercício físico, para fazer uma atividade física, aliás, para fazer um tipo de exercício físico, além das atividades físicas que a gente faz diariamente. Então, mas nada vai adiantar ou pouco vai adiantar se no restante do meu dia eu me manter com comportamentos sedentários, que é ficar sentado por muito tempo, gastando o mínimo de energia possível. E o que a gente faz então? A gente precisa modificar alguma coisa. Uma das opções é o ambiente. Como que a gente pode modificar um ambiente de trabalho, por exemplo? Existem umas mesas que têm uma regulagem para você deixar ela mais alta ou mais baixa. E isso te coloca em pé em alguns momentos para você trabalhar em pé. E depois, quando você cansa, você pode regular a mesa mais para baixo para poder trabalhar ali sentado. Isso é uma das opções, né? Existem várias coisas que a gente vê aí pelo mundo afora, alguns incentivos, algumas ações, só que elas não são muito difundidas, não são muito conhecidas, até porque são trabalhosas, né? Por exemplo, eu já vi uma adaptação de bicicleta numa mesa para a pessoa fazer o movimento lá de pedalada enquanto trabalha. Então, talvez a gente ache isso muito trabalhoso, muito difícil de ser feito. Então, o que a gente precisa mudar é o nosso comportamento. Esse é o mais interessante, é a mudança que acontece na nossa cabeça. É a mais, como eu posso dizer, eficiente. É o que vai mais trazer resultado para nós, quando a gente mudar a nossa mente. E como a gente consegue isso? Adotando comportamentos não sedentários durante todo o dia. Assim, a gente alcança essas metas que são colocadas, né, pelo menos o mínimo, que é colocado pela Organização Mundial da Saúde, e a gente vai colher muitos benefícios no nosso corpo, na nossa saúde física, emocional e de todas as áreas, porque quando a gente começa a praticar a atividade física com regularidade, isso é importante ser lembrado, muitas transformações boas acontecem no nosso corpo, fisicamente, mentalmente. Então, a gente precisa fazer tudo o que a gente puder, dentro dos limites de segurança, inclusive, é claro,
fazer a pé. Então, se eu preciso ir na padaria e ela é super perto, por que eu vou pegar o carro para ir na padaria? Eu posso fazer isso a pé. Em tempos normais, onde eu pego o metrô, onde eu tenho acesso a algum local que tem escadas rolantes e escadas comuns, vou utilizar a escada comum. Só de fazer isso já significa muito para o nosso corpo. O nosso corpo ele vai fazer aquilo que a gente mandar. Então, eu preciso mandar no meu próprio corpo, nesse sentido, para poder educá-lo, né? Por isso que chama educação física. Para a gente poder educar o nosso corpo de maneira com que eu tenha mais qualidade de vida, eu tenha mais saúde, eu possa colher benefícios a partir do meu comportamento. Então eu dei o exemplo das escadas, e pode ser num ambiente de transporte público, como eu comentei, mas pode ser também no local que eu moro. Se eu moro no 10º andar, eu desço 2 andares antes e subo o restante de escada. Isso já é uma atividade, já é considerado ali um exercício mesmo, se eu fizer ele estruturado. Então, eu posso contratar um profissional de educação física para me orientar como eu posso colocar no meu dia, inserir no meu dia uma rotina que me faça ser mais ativo. Eu posso, ainda voltando lá para o transporte público, descer um ponto antes do local que eu trabalho, e aí eu preciso me organizar com o horário, é claro, para poder fazer um percurso ali de caminhada, né? Ou, como eu tinha comentado, descer alguns andares antes do andar do apartamento que eu moro, ou descer um ponto antes de casa, quando estiver voltando para casa. Quando eu atendo o celular, ao invés de ficar largado lá no sofá, sentado, fico em pé andando pela casa. Isso já é atividade para o nosso corpo, isso já é sair do comportamento sedentário. Então, parece simples demais, e por ser tão simples demais, a gente não faz. E aí a gente não muda e o nosso corpo repete, porque ele aprende por repetição. E se eu repito sempre uma coisa errada, eu vou continuar fazendo errado para o resto da vida e não vou colher benefícios na minha saúde. A questão é, quando a gente não sabe de alguma coisa, certo? Aí a gente não faz, porque a gente não sabe, nunca foi orientado, então a gente tem menos culpa. Mas quando a gente sabe e é orientado por alguém, inclusive porque hoje, ainda bem, essas mensagens, essas informações sobre saúde estão sendo muito difundidas, muito explicadas, muito virando propaganda aí dos governos, de tudo que é lugar do mundo. Isso é muito bom. Então, quando eu tenho as informações, por que eu não faço? Por que a gente só aprende na urgência? Por que a gente só aprende a lavar a mão nas pandemias? Então, a gente precisa mudar o nosso comportamento, né? Para nós sermos pessoas mais ativas, para podermos colher esses frutos de uma qualidade de vida melhor daqui a alguns anos, e entender que isso é um investimento que a gente faz no nosso corpo, né? A gente faz um investimento na nossa saúde a partir do comportamento que eu tenho com o meu próprio corpo. Então é isso, galera. O que eu queria falar hoje sobre o sedentarismo era tentar trazer de uma maneira mais clara que o sedentarismo é o comportamento sedentário, né? Enquanto a gente não mudar a nossa cabeça, a nossa forma de pensar, ou de entender e colocar em prática essas coisas, mudando o nosso comportamento, a gente não vai sair do lugar, né? E não sair do lugar engorda, entedia, deprime e se torna um ciclo que vicia o nosso corpo, como eu disse, pela repetição, e destrói. E infelizmente destrói, de maneira bem clara, acaba levando o nosso corpo a ter vários tipos de doenças. E nessas doenças estão aí as doenças do coração, cânceres e principalmente diabetes. Essas são as 3 mais que o sedentarismo infelizmente traz para nós. Então, eu citei 3 coisas, mas que dentro dessas 3 coisas a gente consegue entender que existem várias outras patologias aí que desencadeiam por conta do sedentarismo, né? Então a gente precisa realmente mudar o nosso comportamento, sermos pessoas mais ativas, incentivarmos as outras pessoas que estão perto de nós a serem também. Não é obrigar, mas é incentivar, é tentar levar esse conhecimento para as pessoas, para que a gente consiga mudar de fato a sociedade. E, como eu disse, que a gente não trabalhe só na urgência, né? Não aprenda a lavar as mãos só quando tem pandemia. Então, que a gente aprenda a se movimentar
desde agora, se eu não sabia até ontem, que a partir de hoje eu consiga mudar o meu próprio comportamento, inclusive para ser exemplo real, físico, daquilo que faz bem. E assim as outras pessoas possam também adquirir esses comportamentos, né? Adquirir essas formas de pensar melhor sobre si mesmo e assim ter uma atitude mais saudável consigo mesmo e com as outras pessoas. Então você pode começar agora, se você está assistindo pelo celular ou até mesmo pelo notebook, pegar o seu notebook, o seu celular, levantar, ficar andando aí pela casa enquanto você manda o link desse vídeo para os grupos de WhatsApp, para todos os seus contatos aí do WhatsApp, pelo menos umas 50 pessoas. Eu acho que o tempo que você vai ficar andando já vai ser muito bom para a sua saúde. Então, se você curtiu o vídeo, por favor, compartilha com as pessoas, compartilha lá no seu feed do Instagram, compartilha no feed do Facebook, de todas as suas redes sociais, para que as informações de saúde cheguem ao maior número de pessoas. A gente precisa educar as pessoas em saúde. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você sabia o que era sedentarismo, em qual perfil você se encaixa desses 3 que eu expliquei, para poder a gente compartilhar mais informações, a gente descobrir mais coisas, entender a realidade de cada um e assim, de fato, salvar as nossas próprias vidas, cuidando da nossa saúde a partir do movimento. O movimento cura, o movimento traz benefícios dos quais a gente não conhece porque a gente não pratica. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, por ter chegado até aqui e me ajuda, compartilha essa informação com todas as pessoas que você puder, curte o vídeo aí, faz esse vídeo chegar a mais pessoas. Dessa maneira você vai me ajudar muito e vai ajudar muito a outras pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais!